Olá, estamos aqui na parte 2 das orientações sobre estágio curricular do Instituto CETEC. Dentro dessa perspectiva do curso curricular, é importante destacar que a organização do curso curricular dentro da área de pedagogia, ela engloba 2.800 horas de conteúdo formativo das várias disciplinas que compreendem a formação acadêmica. Dentro dessa parte existem 400 horas de prática pedagógica que nós chamamos de ensino e processo de ensino-aprendizagem, que é o exercício do estágio propriamente dito. E dentro desse organograma existe a necessidade de 100 horas aulas de atividades científicas culturais, que são o quê? A participação em palestras, fóruns, participação em atividades acadêmicas com cursos dentro e fora da instituição. E dentro dessa formatação também existe a prática do seminário, que é a formação, do discurso desse acadêmico através do processo de pesquisa. Então, o que se espera de um profissional no curso de formação docente? É que a partir dessas disciplinas estudadas, pesquisadas nos diversos contextos, se forme um profissional nesse percurso de todo o processo de pesquisa, um profissional que ele tenha gosto, que ele tenha interesse, que ele tenha paixão pela leitura. É através da leitura que a gente vai fomentar o desenvolvimento, e a instituição ela vai poder propiciar a formação acadêmica desse profissional que, ao finalizar o seu curso de formação, ele tem habilidades de leitura, habilidades no seu discurso e interesse por entender e propor interferências, ações que promovam a melhoria do quadro educacional atual. Então, todo esse contexto de trabalho dentro da faculdade, ela vai promover essa aproximação do estudante com o mundo da leitura, com o mundo da escrita, com o mundo da pesquisa, para que ele possa, na realidade, no chão de sala de aula, ele interferir e agir de forma proativa na perspectiva de redimensionar essa realidade que nós estamos. Nós, na condição de observadores do contexto educacional e também atuantes do contexto educacional, é muito fácil você observar um quadro da realidade educacional e você tecer críticas, tecer comentários pejorativos que vá de encontro àquela dificuldade que é vivenciada dentro da sala de aula. E essa capacidade que a instituição busca desenvolver em cada um dos estudantes que pertencem aos cursos de formação acadêmica. Dentro dessa perspectiva, a gente analisa algumas questões que elas são muito importantes sobre a formação acadêmica do profissional, que é a possibilidade dele, através da sua observação e da sua atuação, ele promover ao longo de sua atuação profissional a reflexão da sua profissão, da sua carreira docente, com relação às experiências que eles criam nesse contexto educacional. Então, a partir de cada planejamento, a partir de cada projeto, a partir de cada intervenção no contexto educacional, o profissional ele precisa agir na perspectiva de modificar a realidade em que ele acha que precisa ser requalificada, que precisa ser melhorada e agir, refletir diante da sua ação e refletir novamente com relação aos resultados produzidos nessa vivência educacional. E esse processo, ele se qualifica como uma busca. A atuação de um profissional com 5 anos de experiência é uma. A atuação com um profissional que tem 10 anos de experiência é outra.
A atuação de um profissional que tenha mais de 10 anos é outra atuação. E como nós imaginamos que esses profissionais que estão formando agora, eles vão atuar? A partir dessa busca, a partir desse entendimento, dessa interferência ativa no processo educacional, é que nós podemos, de fato, perceber a relevância das instituições que formam os profissionais que atuarão na sala de aula. E essa atuação, ela precisa ser efetiva diante da construção ou da reconstrução de novos fazeres dentro da condição educacional. E esse saber fazer, ele é inerente à prática do professor, porque o professor, ele aprende antes de ensinar. Ou seja, ele aprende melhor, ele aprende mais para ensinar melhor. E toda essa discussão, ela não é aleatória, ela não pode ser fragmentada, ela é respaldada na lei, nas diretrizes, nos parâmetros curriculares, nos planos municipais de educação, que parte de uma esfera maior, a própria LDB, a própria normativa e bem atualmente agora a BNCC, que vem corroborar para toda uma nova reflexão, tanto teórica quanto prática, porque quando a gente imagina todo o arcabouço documental que compõe, que rege, que normatiza a educação, se a gente pensar nesses critérios e a gente imaginar só esse suporte teórico, ele não vai ter fundamento. Então, o que se espera do profissional docente, tanto o que está se formando agora, quanto aos veteranos, é a apropriação desse material, desse embasamento, para que ele fomente, para que ele dê subsídio a uma nova prática, um novo olhar, uma nova atuação nessa dimensão que se exige agora da nova educação. E essas bases, elas estão alicerçadas num planejamento efetivo, um planejamento e uma orientação didática que vai fomentar, que vai conduzir essa prática, essas ações, essas intervenções. Então, o professor, no contexto de sala de aula, tanto veterano quanto em formação, ele precisa, a partir dessa leitura, dessa pesquisa, ter um olhar investigativo dessa realidade, para que ele possa, de posse, né, desse embasamento teórico que rege toda o transcorrer, todo o processo educacional, para que ele tenha a propriedade de propor intervenções que melhorem, que renovem, que ampliem, que diversifiquem os quadros que não estão adequados a as novas perspectivas, né? Então, são novos desafios que o curso de pedagogia e os cursos de formação acadêmica, eles exigem de cada um docente. E dentro dessa concepção prática, a disciplina curricular obrigatória de estágio, ela passa por algumas etapas. E essas etapas, elas se dividem em 5 etapas. A etapa 1, que é a perspectiva, é o universo da educação infantil, que compreende as crianças de 4 a 5 anos, do pré-1 e pré-2, e também o perfil, as necessidades e as vivências deste mundo da educação infantil. O estágio 2, ele é relacionado ao ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Ele compreende uma ação colaborativa desse estudante no âmbito escolar, na sala de aula, observando o espaço escolar, a dinâmica escolar e tudo aquilo que compõe o ambiente escolar como um todo. O estágio 3, ele se revela na perspectiva de atuação verdadeiramente na prática, é a regência, de posse desse olhar, dessa observação, dessa apropriação documental da realidade da escola. O estagiário já se encontra preparado para atuar na sala de aula como regente, assumir as diretrizes e as funções docentes no contexto educacional.
E o estágio 4, ele compreende a experiência com a educação de jovens e adultos no processo, né, docente. E o estágio 5, ele traz uma perspectiva de como a coordenação e a gestão pedagógica, elas atuam no intermédio dentro desse processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Então, para a formação do estagiário no contexto educacional, nos cursos de formação pedagógica, o que nós podemos destacar? A possibilidade de se defrontar com todas as realidades do contexto educacional, na perspectiva desse profissional, ele se preparar, ele ter contato mais diretamente com esses contextos, com essas realidades, somando a um aspecto cíclico da sua experiência pessoal, por que ele decidiu estar no contexto educacional, por que ele decidiu vivenciar, experimentar ser um professor. E aí, de posse dessas informações, ele tem contato com a escola, com a realidade, para observar suas nuances, seus espaços, o que é adequado, o que é inadequado, como que cada servidor dentro do espaço escolar atua, e somando a esse pensamento e essa busca teórica, esse embasamento teórico ao longo de todo o curso de formação docente na faculdade, no curso de pedagogia, ele atuar de maneira reflexiva, agir, refletir na prática docente, na perspectiva de transformar. Nenhum professor veterano ou que esteja adentrando essa realidade da prática pedagógica nesse momento está satisfeito com a realidade educacional da qual vivencia cotidianamente, né? Porque cada um de nós, agora atuantes como professor, já tivemos a oportunidade de outrora sermos estudantes, e nós temos um olhar como estudante, e agora esse olhar ele vai subsidiar a uma nova perspectiva de atuação docente, de procurar entender todas essas nuances que acontecem na perspectiva de intervir e buscar dar significado e eficácia ao processo de ensino-aprendizagem dentro do contexto educacional. E aí, então, nós podemos sintetizar as etapas práticas do processo de pedagogia como 5 etapas. A etapa do conhecimento e a busca pela realidade, a definição de um projeto de intervenção, porque você agora já sabe e já se defrontou com tal realidade, e a partir desse momento você precisa vivenciar essa realidade através de um projeto de intervenção que vai ressignificar, que vai melhorar, que vai apontar novos caminhos para essa realidade vigente. E a partir dessa atuação, dessa vivência, algo extremamente relevante é justamente a necessidade e a presença da avaliação. Sem a avaliação, neste contexto, nós não vamos produzir resultados satisfatórios e nós não vamos conseguir compreender a atuação e a adversidade. Essa análise avaliativa, autoavaliativa de todo o processo, que vai produzir em nós a experiência necessária para o enfrentamento da realidade educacional da qual a gente pretende se inserir. Então, é interessante que cada estudante, que cada estagiário no curso de formação pedagógica, ele se aproprie desse entendimento e procure articular essa vivência e ele entenda de fato quais desafios institucionais ele vai enfrentar, quais desafios educacionais ele precisa interferir, porque ele, enquanto estudante, enquanto pesquisador, ele precisa agora trazer respostas, certo? E aí tem uma fala de Freire que ela fecha essa nossa primeira reflexão sobre esses contextos. Ninguém nasce educador,
E ninguém se torna educador da noite para o dia. E nem em nenhum certo dia, numa terça à tarde, você se torna educador. Nós nos tornamos educador permanentemente na prática, na ação e na reflexão do contexto educacional.